O que acontece no corpo físico quando começamos o processo do despertar da consciência, bem como o processo de autoconhecimento e reprogramação mental e autocura? Nesse vídeo eu vou estar falando o que pode estar acontecendo com o seu corpo a níveis de sintomas quando você começa esse processo. Então, à medida que você decide viver uma cura, decide se autoconhecer e se compromete nessa jornada, pode ser que você comece a ter sintomas no seu corpo físico. Todos somos seres diferentes e cada pessoa vai estar experienciando isso de uma forma diferente. Muitas pessoas com dor de cabeça, com sintomas de gripe, dor de garganta, vômitos, diarreia, dores no estômago, tensões musculares, insônia. Pode ser também que uma certa crise de ansiedade surja, tá? Então, é importante a gente entender que a gente começa a reprogramar as crenças. Principalmente quem está fazendo a ressignificação do passado. Existe algo que acontece a nível celular e a nível neurológico no nosso corpo físico. Então, quando estamos passando a deixar padrões antigos para trás e reprogramando eles, pode ser sim que o corpo físico desenvolva esses sintomas. Então, desde o meu processo do despertar, que foi quando eu realmente estava doente, com crise de pânico e múltipla esclerose, insônia e dores crônicas, e eu comecei a ser guiada a fazer meditações e respirações conscientes e a me conectar com novas informações, eu comecei a ter sintomas de gripe muito fortes. Inicialmente, eu não sabia que o processo do despertar da consciência poderia estar trazendo isso para o meu corpo físico. Então eu me automedicava e, quando necessário, eu recorria a ajudas para que eu tivesse a medicação necessária, porque eu achava que eu estava assim doente. Quando que, na verdade, esses sintomas são limpezas do nosso corpo físico e uma limpeza energética. Então, eu comecei a ser treinada por esse guia espiritual, como se você já assistiu o meu vídeo do início do despertar, onde que eu comecei a acreditar no meu corpo. Então, progressivamente, eu comecei a receber novos pensamentos, onde era falado para mim: se acalme, você não precisa se automedicar, está tudo bem com o seu corpo, porque o seu corpo sabe o que está fazendo no seu processo. Então, o que acontece é que, como a gente está muito habituado a recorrer a certos medicamentos quando a gente não sente bem, a gente acaba, de uma certa forma, bloqueando esse processo que é de limpeza e é de ativação. É ativação a nível celular, ativação no nível de DNA. Então, à medida que essa voz, que é parte minha, e hoje eu entendo isso, mas para vocês entenderem, à medida que esse guia espiritual falava para mim confiar no meu corpo, inicialmente eu não conseguia confiar, porque eu estava condicionada a tomar medicamentos. Então, progressivamente, eu fui conseguindo acreditar no poder do meu corpo. Então, primeiramente, foi quando eu me curei da crise de pânico e da múltipla esclerose em 4 meses. E aí, à medida que eu comecei a ter outros sintomas, eu consigo notar como os padrões começaram a se repetir. Porque o meu eu superior, para ancorar no meu corpo, precisava que eu confiasse no meu corpo físico 100%, tá? Então, se eu tinha sintomas, normalmente eu recorria a remédios. À medida que eu fui começando a fazer afirmações positivas e decretos, o meu corpo começou a responder aos meus pensamentos. Então, quando eu comecei, vamos dizer, a experienciar uma gripe, eu começava mentalmente a falar: eu sou saudável, o meu corpo sabe o que está fazendo, o meu corpo é perfeito, tudo o que não me serve pode ir embora. Eu comecei a notar que, simultaneamente, o meu corpo começou a responder a esses formatos de pensamentos e eu comecei a sarar muito mais rápido. O que na verdade não é sarar. Os sintomas começaram a desaparecer muito mais rápido do que se eu tivesse tomando algum tipo de medicamento. E como esses padrões continuaram a se repetir, até mesmo na vida do meu filho, uma vez que ele teve bronquiolite e eu mediquei ele com antibióticos e com remédios que precisavam ser dados, né? E essa voz falava para mim: acredite no corpo do seu filho. Você, como mãe, tem a capacidade de conversar com o corpo do seu filho para que ele se cure. Então, a primeira vez que ele teve bronquiolite, que é uma razão emocional, e eu sei qual é a razão emocional, eu dei medicação. Já depois de 3 meses, mesmo aquela voz falando para mim não dê, eu dei. Depois de 3 meses ele teve novamente e eu resolvi ouvir a voz. E eu resolvi fazer comandos para o corpo do meu filho, onde eu falava: você é saudável,
Seu corpo é perfeito, a mesma consciência que habita em mim habita em você e sabe o que está fazendo no seu corpo físico. Em 10 dias ele estava sarado sem medicamento nenhum. Então eu tive que passar por treinamentos para que hoje eu não tome mais remédio. Então eu tive que passar por treinamentos até que eu começasse a confiar totalmente no meu corpo. Ano passado eu fui viajar para a Turquia, eu estava com um pouquinho de secreção no nariz, eu sabia que aquilo era uma ativação, tá? Só que por causa da pressão do avião, da pressão atmosférica, essa secreção foi pro meu ouvido e doeu muito. E eu fiquei apavorada com a dor, porque da Turquia eu ia pegar mais 12 horas de voo para Tailândia. Então eu fiquei com receio, recorri a um médico na emergência. Esse médico, na minha frente, procurou no Google qual medicamento ele me daria. Ele me deu uma receita. Na receita, a prescrição dele estava errada, porque um dos remédios era um remédio de nariz. E ele escreveu que era para colocar no ouvido. Eu cheguei na farmácia, a farmacêutica falou que a indicação de como usar o remédio estava errada, bem como o antibiótico que ele me deu não tinha na farmácia, e a farmacêutica me deu um antibiótico diferente com aquela receita. Então ali, aquela situação, eu entendi que eu não estava confiando no meu corpo e eu estava confiando em um sistema que está totalmente falido. E eu aqui peço desculpas aos profissionais da área da saúde que não estão cientes de que o nosso corpo sabe exatamente o que está fazendo, desde que a gente entenda a raiz do problema. Pois então, como dessa vez eu não confiei no meu corpo, a minha última viagem, agora recentemente, novamente eu tinha um pouquinho de secreção e novamente o meu ouvido entupiu. Só que dessa vez eu fiz diferente. Dessa vez eu não tomei remédio, por 12 horas eu fiquei sem ouvir e sem respirar, porque estava tudo entupido. Eu comecei a dar comandos para o meu corpo. Eu entrei no ponto zero, no campo quântico, comecei a recriar o meu corpo físico, e então, 12 horas depois, eu já não tinha mais nada, a não ser esse restinho de secreção que eu ainda tenho agora, que eu sei que é uma ativação. Então, o que eu estou aqui falando pra você, não é pra você fazer o que eu faço, tá? Porque isso é uma coisa progressiva. Não vai ser do dia pra noite que você vai começar a acreditar no poder do seu corpo de autocura. Eu estou aqui, simplesmente, compartilhando a minha experiência para vocês entenderem e saberem do que o corpo humano é possível fazer desde que você acredite que é possível. Então, à medida que você vai expandindo a sua consciência, que você vai limpando traumas e crenças, que você vai fazendo uma atualização do seu campo energético, pode ser sim que haja sintomas no seu corpo físico. E é importante que você entenda e esses sintomas muitas vezes não significam doenças. Para você ter um discernimento se é um sintoma de ativação e limpeza ou se é um sintoma de doença, é o seu estado emocional. Normalmente, quando você está doente, porque você está inconsciente, o seu emocional fica totalmente balanceado, tá? Quando é uma ativação, que você já está em contato com o seu eu superior, você vai ter aquela sabedoria interna te guiando, onde você não tem medo, porque você sabe que está tudo bem, ok? Só quis, mais uma vez, trazer aqui a minha experiência nessa jornada humana, no despertar da consciência e na reconexão com a quinta dimensão. Não tenham o que eu falo como verdade, simplesmente estou plantando sementinhas para que vocês descubram as suas verdades e o seu poder de autocura.